Pensa numa encrenca. Olhando, aqui ó, bota ali, faz favor. Olhando os quatro, quem é que você acha aí que é a encrenca? Débora. Aquela ali. Pensa numa mulher que gosta de confusão. Mas ela parece que fez faculdade de confusão. Tudo ela reclama. Tudo. E esse é o marido dela. Olha a cara também. Está uma cara meio desajeitada. Aí, o que ocorre? Ela enche tanta paciência dele, mas ele, que tem filho com ela, não tem coragem de largá-la. Aí ele diz assim para um amigo: encontrei a paz. Esse encontrei... Cadê a dona Percivalda, hein? Para a gente mostrar. Encontrei a paz, porque dona Percivalda foi quem me contou tudo. Encontrei a paz. Ele diz para uma amiga que já conta para a dona. Quer ver? Mostra a dona Percivalda que me entregou tudo. Ó. Ó, de novo. Ó. Foi dona Percivalda quem me contou. Ele aí vai e se ajeita com Jéssica. Jéssica, a que está em pé aí, tirando uma fotinho no celular, vira amante de Anderson, o de boné. Mas tem um problema. Jéssica é sapequenta. Parece ioiô. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ela tem marido. O marido é Diego. Agora, ó o rolo. Débora briga sem parar com Anderson, que já não aguenta, arruma a Jéssica, que tem um marido, que vai rir até que descobre. Quando ela descobre, Débora descobre, ela, pela primeira vez, não vai fazer encrenca. Ela vai fazer o que dona Percivalda me contou. É que o ângulo é ruim, mas ela vai fazer assim, ó. Tum, 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 tum. E vai no marido de Jéssica. Sua mulher se chama Jéssica? Ele diz, chama. Né? Você gosta da sua mulher? Ele diz, adoro. É mesmo? E você gosta quando ela sapeca com o meu marido? Bichinho ali, o sorriso sumiu. Como é que é, minha senhora? Sapeca com o meu marido. Deu-se um embaço. No que deu-se um embaço, o que aconteceu? Passa uns diazinhos, de repente, como num passe de mágica, Jéssica e Anderson desaparecem. Os amantes somem. Todos, dona Percivalda diz, fugiram, pegaram as coisas e foram embora, fugiram. Fugiram, dona Percivalda é a irmã de Percival. A irmã que Percival não gosta de reconhecer. Mostra a dona Percivalda. Cadê a dona Percivalda? É cara de um, cara de outro. Cara de um, só que ela tem airbag. Aí, resumo. Os dois somem. Anderson e Jéssica, ó. Dona Percivalda fugiram. Sabe o que acontece? O corpo de Jéssica é encontrado no meio da mata. Bem ali perto. E Anderson? O sapequento traidor? Ninguém sabe. Só encontraram uma camisa no mesmo lugar onde Jéssica está morta. Aí, Débora é chamada e é liberada. A polícia, então, agora vai chamar Diego.
O problema é saber onde Diego está, porque ele também desapareceu. Vai ver que ele fugiu com Anderson, aí faz um sapeque diferente. Põe no Cidade. Uma mãe que já não tem esperanças de reencontrar o próprio filho. Eu muito queria encontrar meu filho vivo. Queria muito, muito mesmo. Mas os dias vão passando, não tem notícia, ninguém fala nada. Não consigo mais pensar que ele possa estar vivo. Anderson, de 27 anos, está desaparecido há cerca de 2 meses. A última vez que Daiane falou com o irmão, tudo parecia bem. Ele foi visitar a mãe, como fazia todos os dias. Nada pareceu estranho. Ele estava bem, não reclamou de nada, só estava cansado, né, porque tinha trabalhado, mas ele estava bem. Uma ligação que mudaria o destino de toda a família. Anderson caminhou até a casa em que morava, na comunidade de Capadócia, zona norte de São Paulo. Quando chegou em casa, foi que houve a surpresa. A esposa do rapaz, a Débora, estava com ele e contou à família tudo o que aconteceu. Naquele dia, já no final da tarde, o Anderson veio para a casa em que vivia com a companheira, a Débora. Era um dia normal, então, como ele iria trabalhar cedo no dia seguinte, o que ele fez? Ele chegou, se sentou aqui à cama e ficou conversando com a Débora, trocando ideias, falando sobre como teria sido o dia dele. Só que o que ele não contava era que alguns minutos depois, quando ele já estava aqui, ele viu que o portão da casa, fez um barulho. E a porta, essa porta aqui, sempre ficou destrancada. Quando ele menos esperava, viu que diversos homens entraram na casa e já vieram correndo até onde ele estava. Aqui, o Anderson, ele foi rendido por esses homens. Eles não falavam absolutamente nada. Renderam o homem e o pegaram pelos braços e pelas pernas. E saíram. Foram novamente pela porta e foram embora. A Débora contou à família do Anderson que ficou completamente sem ação, desesperada, gritava pedindo ajuda. Só que ninguém chegava até aqui para poder ajudá-la e ajudar ao Anderson. Mas um detalhe que chama a atenção é que ela ficou o tempo todo parada aqui. E ela não conseguiu reconhecer as características desses homens, que estavam vestidos normalmente, de blusa e calça, e nenhum deles escondia o rosto. Fizeram questão de mostrar quem eram. Agiram dentro da casa e foram embora, como se nada tivesse acontecido. A Débora me ligou desesperada, falando que possivelmente uns 20 caras, mais ou menos, tinham pegado meu irmão, né, que tinham arrastado ele para dentro da mata onde ele morava, e que tinham batido muito nele, que mataram ele. Daiane entrou em desespero. Pensava que tudo poderia ser uma confusão. Foi até a casa do irmão para conversar pessoalmente com a cunhada. Veio então a confirmação. Anderson havia desaparecido. Dona Maria não acreditava também que o filho poderia estar morto. Procurou a polícia e contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Tinha esperança de localizar o filho, bem, vivo. Débora teve um comportamento que levantou suspeitas. Cortou qualquer tipo de contato com a família de Anderson. Não atendia mais as ligações. Eu vejo nela uma pessoa muito fria, uma pessoa muito calculista. Eu correndo atrás do meu filho, procurando nos ML e não ter uma ligação. A senhora quer que eu vá com a senhora? A senhora precisa de ajuda? Não. Ela se omitiu, ela se escondeu. Para mim, ela se escondeu. E para mim hoje, eu posso dizer para você, ela é a culpada da morte do meu filho. A polícia foi até a casa onde ela morava. Daiane acompanhou, mas ela não estava. Deixou o local. A informação é que ela se mudou para a casa de amigos. A polícia também foi até lá. Ela foi encontrada e levada para prestar depoimento. Ela relatou para a polícia que foi o Diego que pegou meu irmão.
Daiane conta ainda que Débora deu outra informação, ainda desconhecida pela família, de que Anderson tinha um caso extraconjugal com essa mulher, a Jéssica. Jéssica, Anderson e Débora eram amigos, moravam no mesmo bairro. Mas o problema é que a Jéssica também era casada com este homem, Diego. Anderson desapareceu. Débora afirmou saber de uma traição. E Jéssica? A família começou a buscar o Anderson. Foi até a comunidade onde ele vivia em busca de informações. Só que ninguém sabia o paradeiro do Anderson. Foi então que a Dona Maria e os irmãos do Anderson começaram a andar pela comunidade em busca de informações. Foi aí que ficaram sabendo que um corpo havia sido encontrado em um matagal que fica na redondeza da comunidade. Eles resolveram então ir até lá. Quando chegaram, ficaram sabendo, após o trabalho da perícia, que se tratava do corpo de uma mulher, a Jéssica. Essa Jéssica era conhecida do Anderson e da Débora, o casal. Até então, a Dona Maria e os familiares não fizeram nenhuma ligação entre a Jéssica com o Anderson. Mas um detalhe, quando eles já estavam saindo do local, chamou muito a atenção e deixou a família ainda mais preocupada. Isso porque, neste matagal, próximo ao corpo da Jéssica, onde estava o corpo, eles encontraram, aqui, caído, uma camiseta. Resolveram então mexer, porque viram algo parecido como algo que o Anderson tinha. Eles pegaram, olharam bem, tanto a mãe do Anderson quanto a irmã. Aí tiveram a certeza, a confirmação. A camiseta era do Anderson. Algo aconteceu com ele naquela localidade, porque ele não teria motivos de deixar uma camiseta ou perder algo naquele local. Ele nunca passava por lá. A preocupação da família, neste momento, aumentou ainda mais. A família afirma que o único elo entre os envolvidos em toda essa história é a Débora. A mulher afirma não saber de nada. A comunidade onde tudo aconteceu é dominada pelo tráfico de drogas. Nós não conseguimos contato com Débora. Eu acho muito estranho, porque ela viu no caso, levaram meu irmão. E de repente ela some. Pra ela tá tudo bem, posta no Face que tá bom dia, que tá bem. E meu irmão. Então tem alguma coisa errada nessa história, né? Por isso que possivelmente o Diego tenha matado meu irmão, né? Para a família, a certeza de que Anderson já está morto. Eu tinha grande esperança de encontrar meu filho ainda que machucado, para me cuidar dele. Mas ontem ela me fez tudo isso cair por terra, pela frieza, de até rir, debochar. Para a família, a certeza agora é de que Anderson já está morto. Para a polícia, esta é apenas uma linha de investigação. Anderson não tinha inimigos, não tinha passagens pela polícia. A grande dificuldade dele era encontrada dentro da própria casa, com Débora, uma esposa ciumenta e controladora. Quando meu irmão chegava em casa, ela já mandava mensagem: moço, você vai subir? Ele não tinha nem 5 minutos que ele chegava em casa, tinha chegado em casa, ela já mandava mensagem pelo celular da minha mãe, falando: moço, você já vai subir? Você já tá vindo? Não tinha nem tempo de ver o filho dele direito, era só ela, só ela, só ela. O Anderson sempre foi um pai de família muito dedicado e um homem responsável. Ele se preocupava em trabalhar muito justamente para manter o filho e também essa família que ele constituiu ao longo do tempo. E ele trabalhava, como tinha uma função, uma paixão, ele trabalhava como fiscal em um ponto de táxi da cidade de São Paulo. Sempre que ele voltava para casa, ele conversava sobre o dia de trabalho dele com a companheira. Só que depois de um tempo, a Débora se mostrou uma pessoa completamente ciumenta. Ela estava descontrolada, vigiava todos os passos do Anderson, do companheiro. Foi então que, depois de uma conversa, ela disse que não queria que ele trabalhasse mais como taxista. Ele ficou completamente revoltado, era a paixão dele, ele queria se tornar motorista dentro dessa profissão. Só que por conta da insistência dela, ele acabou abandonando.
ficou muito triste, não aceitava. Acabou tendo, inclusive, que trabalhar com reciclagem. Ele saía de casa durante a madrugada, durante a manhã e ficava todo dia fora de casa catando lixo e material para reciclagem. Só que isso não estava deixando o Anderson feliz, pelo contrário. Foi aí que Dona Maria de Lourdes e Daiane chamaram Anderson para uma conversa. Pediam que ele cuidasse da saúde. Elas estavam muito preocupadas, mas como ele não gostava de levar os problemas para a mãe, continuou o serviço. Indignadas, mãe e filha ligaram para Débora. Elas queriam que a mulher se distanciasse de uma vez por todas de Anderson. O meu coração me dizia que algo não ia dar certo nesse relacionamento. Pelos ciúmes, muitos ciúmes. Ele chegava na minha casa, ela ligava. Até que um dia eu falei, Anderson, acorda pra vida, meu filho. Você é novo. Você parou sua vida por causa dessa mulher. Ela não te deixa respirar. Mas essa separação nunca aconteceu. Anderson ainda tinha esperança de que Débora parasse com as crises de ciúmes. Ela fazia questão de que o companheiro contasse a ela todos os passos. Anderson trabalhava e cuidava dos filhos de Débora. Nos momentos de lazer, encontrava a família. Cuidava também do filho. O cuidado com os enteados também levou problemas à casa de Dona Maria. Na casa, além de viver Anderson e Débora, também viviam os 2 filhos menores da Débora de um primeiro casamento. O Anderson sempre foi muito preocupado em cuidar não só do filho dele, que morava com a mãe, mas também de cuidar e educar dos 2 filhos da Débora, que ele considerava como filhos também. Só que algo aconteceu que chamou muito a atenção da Dona Maria, a mãe do Anderson. Ela estava em casa, assentada ao sofá, tranquilamente cuidando do neto. Foi aí que uma pessoa chegou até a residência, até a casa. Ela foi até a porta, abriu a porta e quando ela recebeu essa pessoa, era uma senhora. Era a avó dos filhos da Débora, esses 2 filhos do primeiro casamento. Foi então que ela chamou a senhora para entrar e as duas ficaram aqui conversando. Essa senhora disse a Dona Maria que estava muito preocupada, estava até mesmo revoltada. Isso porque recebeu uma informação de que o Anderson estava agredindo, batendo os 2 netos dela, os filhos da Débora. A Dona Maria ficou também revoltada. Disse com toda certeza de que o filho dela não era capaz de fazer isso, que não batia em ninguém, apenas educava, conversava, mas nunca chegou a encostar as mãos nas 2 crianças. A senhora, então, se levantou, acreditou que tudo estava esclarecido e foi embora. Mas a Dona Maria não estava satisfeita, tampouco convencida daquilo tudo que havia acabado de acontecer. Pegou o telefone, ligou para o Anderson e também teve uma dura conversa com a Débora. Eu perguntei, e aí, Débora, o que resolveu você com a sua sogra sobre o seu filho, que disseram que o Anderson estava maltratando? Ela falou, não, Dona Lourdes, não é nada daquilo. Inclusive, ela foi lá em casa, ela viu que não é nada daquilo, que o Anderson dá muito carinho para eles. Eu falei assim, ai, que bom, né? Porque eu não quero, Débora, que meu filho sofra nenhum agravo por causa dos seus filhos. Dona Maria acredita que essa possa ter sido mais uma tentativa de Débora em atingir Anderson. As crianças nunca reclamaram do padrasto, o que reforçava a teoria de que tudo não passava de mentira. Porque o Anderson não bate no filho dele, vai bater nos filhos dos outros. E aí, passando uns dias, eu chamei ele e falei, Anderson, se você, por um acaso, está corrigindo os filhos da Débora, a partir de hoje eu não quero mais que você faça isso. Porque se você está fazendo isso, ele tem pai e tem mãe. Ela que corrija eles. Diego, marido de Jéssica, também é investigado. A polícia quer apontar qual o envolvimento dele no assassinato da jovem e se há alguma ligação entre ele e o desaparecimento de Anderson. Anderson conheceu Débora por conta do trabalho. Em menos de um ano começaram a namorar e logo resolveram morar juntos. Débora levou os 2 filhos menores para a casa do casal. Anderson preferiu deixar o filho dele, que tem autismo, com a Dona Maria. Cuidado integral.
Mas a felicidade durou pouco e Anderson passou a reclamar dos ciúmes da companheira. Queria se separar. E nesse último mês ele tinha reclamado bastante, estava reclamando bastante, que ela estava ciumenta, que os dois tinham brigado, né, que ele já não estava aguentando mais, que ele ia arrumar um serviço registrado e ia sair de lá. Se ela quisesse. Isso. Se ela quisesse ficar lá, ela que ficaria, mas ele ia viver a vida dele. Dona Maria se apoia nos outros 3 filhos. O desespero só não toma conta da família por ainda lutarem por notícias de Anderson, do paradeiro dele. A falta de informações deixa a todos angustiados. Uma casa vazia, sem aquele que era responsável por levar a alegria. Um filho que sente falta do pai. Anderson, Débora, Jéssica, Diego. 4 envolvidos em uma história sem respostas. É muito duro. Eu não imaginava que ela pudesse ter, assim, coragem de levar o meu filho para um lugar tão horrível, porque, na verdade, foi ela que levou meu filho para lá. Para mim está muito difícil. Eu só queria encontrar meu filho, só isso. E esta é a imagem do homem que a polícia procura. E por que a polícia procura? Porque no caso onde a esposa dele aparece morta e o outro, que era o amante, Anderson era o amante da esposa dele, está desaparecido. Diego também desaparece e a polícia quer encontrá-lo. Acredita que ele esteja vivo. Deixa o Diego, por favor. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.